Um pouquinho com relação a uma notícia que foi veiculada aqui na Tupã no dia 11, né, na semana passada, está informando que em Tupã-Siretã a Corsã modernizou o tratamento da água, substituindo o gás cloro, né, e na verdade isso foi envolvido a todas as estações de tratamento de água da região central do estado, administradas pela Corsã e Egea, né, que já estão utilizando um gerador de hipoclorito para dosar o cloro no tratamento de água distribuída à população. Qual o motivo, por que foi feito isso e qual a consequência disso? Para a gente ter mais informações, nós procuramos a Corsã e o André Finamor, que é gerente de Relações Institucionais, está em conexão conosco para a gente ampliar um pouco mais essa informação, André, porque o pessoal ficou curioso, há uma mudança na sistemática, no modo de tratar a água e o porquê disso e qual a consequência disso. André Finamor, bom dia, como é que está? Tudo bem? Bom dia, Miguel. Bom dia aos ouvintes da Rádio Tupã. É um prazer falar com vocês. Na verdade, até antes de a gente falar da questão da mudança, tá, do gás cloro para o hipoclorito de sódio, tá, é importante ressaltar que a Corsã, tá, ela coloca, em toda a água tratada, toda a água distribuída, ela é colocada cloro em toda a água. Por quê? Porque o cloro é usado para desinfectar a água. Eliminando bactérias, micro-organismos, beneficiando assim a saúde pública, fazendo com que não se tenha cólera, doenças como cólera, febre tifoide, hepatite A, todas são doenças de vinculação hídrica. E com o cloro, como ele tem um alto poder de desinfecção, auxilia a combater essas doenças. Então, por isso, se coloca nas águas tratadas e distribuídas pela Corsã, tá? Assim como outras do mundo inteiro, se utiliza, tá, o cloro. Tá? Para se obter o cloro, a Corsã ela utilizava, e já entrando na tua pergunta, tá? A gente utilizava na Corsã o gás cloro. O que é o gás cloro? Ele era em forma de cilindro, ele era cilíndrico, vinha cilindro tipo botijão de gás e eram colocados na estação. O que oferecia isso? Um grande risco aos colaboradores no manuseio do gás. Tá? Ele trazia um risco, e traz um risco aos colaboradores. Quando a Egea assumiu a Corsã, ela disse, não, primeira coisa, uma das principais coisas que ela sempre busca, além da qualidade da água, também é a saúde da população e também a segurança dos seus colaboradores. Por isso, a gente está substituindo o gás cloro pelo hipoclorito de sódio. Tá? Para quê? Tá? Para não se ter o risco no manuseio. Tá? Desse gás. Não muda nada em relação ao tratamento de água, absolutamente nada. Tá? O cloro residual, ele é por portaria, o cloro presente na água, ele tem limites a serem estabelecidos, então ele tem limites, uma range que ele tem, toda a água distribuída pela Corsã tem cloro, mais ou menos de acordo com o limite da portaria do Ministério da Saúde, tá? Mas a mudança de hipoclorito de sódio, que é o novo, saindo o gás cloro, tá? Foi uma decisão da Corsã, que nada afeta a qualidade da água. É muito mais uma questão de segurança do manuseio, tá? Porque o gás cloro, ele é bastante tóxico e pode, como já causou, não na Corsã, mas em outros locais do mundo, tá? Já causou acidentes gravíssimos com os colaboradores e com as nossas estruturas. Então, por uma questão de segurança, de manuseio, segurança operacional, se resolveu substituir. Esses investimentos foram da ordem, apenas na região central, onde estamos inseridos, de quase 5,5 milhões de reais. Na Corsã inteira foram mais de 40 milhões de reais, utilizados para quê? Para beneficiar e para ter mais segurança, porque assim como a Corsã, ela trabalha com a segurança plena da qualidade da sua água, ela também trabalha com a segurança plena dos seus colaboradores e a segurança em tudo que ela faz. Por isso a Corsã Egea resolveu fazer essa mudança, tá? Dizendo e reforçando novamente, o gás cloro, tá? Ele é utilizado no mundo inteiro, tá? Que o cloro ele é utilizado no mundo inteiro. Agora sobre hipoclorito de sódio é utilizado para quê? Para fazer a desinfecção da água, tífano e doenças de vinculação hídrica. Perfeito. Nós estamos tendo... Não sei se seria algum esclarecimento a mais, Miguel. Não, perfeito, acho que foi muito claro. Nós estamos tendo um pequeno corte, não sei se está me ouvindo bem, mas foi muito clara a sua colocação. Quer dizer, vocês substituíram o formato que o cloro chega
até a água, até o produto que vocês distribuem, mas isso não altera em nada a água que nós, consumidores, consumimos. Ela mantém o mesmo padrão de qualidade, com o tratamento do cloro e todos os outros cuidados, então, mas ampliaram ou melhoraram a segurança dos trabalhadores. Ficou bem claro isso colocado. E também, pelo que eu entendi, porque nós tínhamos aqui como notícia a região central, mas então todas as estações de tratamento da Corsã no Rio Grande do Sul estão ou serão colocadas com esse processo, é isso? Sim, a Corsã possui 132 estações de tratamento de água, tá, no Rio Grande do Sul, e todas elas foram substituídas, já foram. A partir do dia 31 de março, nenhuma estação da Corsã mais trabalha com gás cloro. Todas estão com um gerador de hipoclorito de sódio. Todas estão. Perfeito. Tá? Isso foi uma determinação da EGEA, tá? Que a Corsã, logo que assumiu, se teve que fazer. Por que se demorou um pouco mais? Porque se teve que fazer em muitas obras, fazer reforma de infraestruturas, fazer novas instalações para conseguir colocar o hipoclorito de sódio, tá? Que é uma outra forma de produzir e de colocar o cloro na água. Uhum. Perfeito, muito bem. Nós estamos conversando com o André Finamor, que é gerente de Relações Institucionais da Corsã, que aliás parou, muito obrigado pela gentileza sua de atender a nossa audiência, parou o seu veículo aí para poder ter um sinal um pouco mais estável, está conversando conosco, nos trazendo essas informações. André, uma curiosidade, além desta mudança, existem outros processos sendo implantados ou em estudo para serem implantados por parte da Corsã na produção, no tratamento, na distribuição da água? Na verdade, a Corsã ela está em plena evolução. Desde que a Corsã foi adquirida pela EGEA, a gente está buscando cada vez mais, o grupo EGEA Corsã está buscando cada vez mais a eficiência e melhoria na qualidade do tratamento de água, mas também o grande desafio nosso é com a universalização do esgotamento sanitário. Tá? Esse é o grande desafio do Grupo EGEA no estado do Rio Grande do Sul. Para se ter ideia, Miguel, hoje a gente fala de Tupã, vamos falar Tupã, Júlio de Castilhos, as cidades da região, nós temos 0% de tratamento de esgoto, zero. O tratamento de água está universalizado, todas as casas recebem uma água potável, e a gente sempre diz, beba água da Corsã. A água da Corsã, ela possui qualidade, a gente faz mais de 500 análises por dia, são mais de 10 mil análises no mês, em cada cidade, em média, tá? Isso garante a potabilidade da água que distribuímos. Ou seja, é indiscutível a qualidade da água da Corsã. Mas, ao passo do esgotamento sanitário, é um grande desafio, porque o estado do Rio Grande do Sul, ele possui em torno de 20% de esgoto tratado apenas. Tá? Um estado pujante como o nosso, desenvolvido com apenas 20% de esgoto tratado. E o grande desafio do Grupo EGEA, da Corsã, é universalizar esse no menor prazo possível. Aí para Tupã, tanto Tupã como Júlio de Castilhos, vamos falar das duas cidades que são muito próximas. O que nós temos? Nós temos o desafio de, até 2028, agora, sair do 0% de esgoto tratado para 35% de esgoto tratado, para lá em 2033 conseguimos universalizar o esgotamento sanitário do município, trazendo o quê? Melhor qualidade de vida, melhorias ambientais e valorização dos imóveis. Isso é o que traz o esgotamento sanitário. Tá? E esse é o grande desafio nosso. Estamos investindo, em média, 1,5 bilhões de reais no estado do Rio Grande do Sul para conseguir cumprir esse desafio até 2033. Tá? Sair dos 20% de esgoto em média que tem no estado. Algumas cidades, como Santa Maria, tem mais 65%, 70%. Outras Esteio já está universalizada a questão de esgotamento sanitário, por exemplo, mas outras cidades como Santiago, a minha cidade, como onde eu residia, como Tupã, como Júlio de Castilhos, como diversas outras cidades importantes, se tem 0% de esgotamento sanitário, isso é inaceitável. Por isso a EGEA veio para o Rio Grande do Sul, tá, para trabalhar e virar essa chave, para conseguirmos universalizar o esgotamento sanitário no menor prazo possível. Tá? Então isso é o nosso maior desafio, além de cada vez mais melhorar os processos de abastecimento de água, como esse processo que traz uma segurança, tá, na produção de água.
segurança na produção de água para todo mundo, tá? Para todos os que trabalham com tratamento, com estações de tratamento de água, foi o hipoclorito, a geração do hipoclorito de sódio. Agora, na questão do esgoto, nós temos um grande desafio da universalização do esgoto em praticamente 7 anos, 8 anos é o que falta, menos de 8 anos para a gente conseguir universalizar e vamos fazer, estamos investindo, como eu disse, 1,5 bilhões de reais para cumprir essa meta. E já em Tupã estamos olhando a área da estação de tratamento de esgoto para iniciar a sua implantação e tão logo assim começar a executar as redes coletoras de esgoto para que as residências possam se conectar a essa rede e assim ter o seu esgoto tratado, trazendo melhorias consideráveis ao meio ambiente, melhorias ambientais, melhorias indiscutíveis à saúde pública, além, é claro, da valorização do imóvel, porque isso é um dado. Onde se tem rede de esgoto, tratamento de esgoto, os imóveis aumentam de 15% a 20% no seu valor. Sem dúvida. André, e qual será o processo em Tupã-Sretã de coleta e tratamento do esgoto sanitário? Já está definido que molde será implantado aqui em Tupã e Júlio de Castilhos? Tá? Na verdade, a gente vai trabalhar com um separador absoluto, tá? Possivelmente se terão redes coletoras nas ruas, tá? As redes vão nas ruas e depois as casas vão se ligando aos ramais, as caixas de calçada são deixadas na calçada. Se deixa as caixas de calçada, onde o usuário, após a construção, implantar a rede e colocar uma caixa, que a gente chama um tio, tá? Para fazer a ligação, ele conecta a sua residência a essa caixa de calçada ou tio que se deixa na calçada em frente à casa do usuário para ele fazer a conexão. E depois implantadas essas redes são conduzidas a uma estação de tratamento de esgoto. Por isso a gente sempre diz, o esgoto, ele começa pelo final. A gente tem que ter a estação concluída, a estação em execução, se começa a estação e redes, para quê? Para tão logo esteja a estação concluída, já possa as redes irem sendo conectadas e sendo conduzidas o esgoto já tratado. Não vamos esperar fazer rede na cidade inteira para apenas depois construir a estação. Não, a estação é a primeira parte a ser construída. Se constrói a estação e as redes vão aumentando progressivamente para as as residências poderem ir se conectando, residências e comércios, prédios, indústrias poderem ir se conectando à nossa estação de tratamento de esgoto. Bom, o senhor comentou, pelo que eu entendi, que ainda estão na busca do local. Não está definido o local onde essa estação vai ser implantada ainda? Na verdade, a gente tem algumas áreas já definidas, tá? Já definidas em projeto, já mapeadas, melhor dizendo, mapeadas em projeto, tá? Para chegar e fazer. Agora estamos na fase de elaboração de estudo de concepção, onde ele vai fazer a concepção, analisar as áreas mais adequadas, dentre as já mapeadas. Tá? Inclusive o prefeito Terra, ele foi muito parceiro, ele fez, ele já encaminhou uma área para a gente conseguir fazer a implantação, estamos fazendo a elaboração de projetos, já se fez sondagem, isso é importante, já se fez a sondagem desta área para verificar a possibilidade concreta dela ser utilizada. E aí nisso, depois se vai fazer o projeto executivo para conseguir se executar a obra. Tá? Mas tudo isso, nós temos a previsão de até 2028, que é daqui praticamente 2 anos e meio, tá? Termos no mínimo, tá? Daqui 3 anos e meio, desculpe, termos no mínimo, tá? 35% de esgoto tratado em Tupã. Uhum. E nós consumidores... Em julho também. Pois é, isso que eu ia perguntar depois também. Mas nós consumidores teremos que... Qual é o custo para nós implantarmos? Porque a gente vai ter que conectar a nossa residência à rede de vocês. É só esse o custo ou temos mais algum custo? Como é que funciona? Não, tá... Tão logo, porque assim, quando antes de começar a obra, isso é importante dizer, a Corsã, ela vem com um trabalho social junto ao município. Nós temos uma equipe de responsabilidade social que antes da obra antes do início da obra, vem uma equipe da Corsã Egea e passa de residência a residência onde vai ser implantada a obra e começa a explicar os benefícios do esgoto, as razões por que está sendo implantado e os motivos, tá, da sua implantação. Para quê? Para ao cabo da obra, o usuário faça a conexão. Porque nada adianta se utilizar
fazer uma rede coletora, tá? E não ter o usuário conectado a ela, porque não se está tendo benefício. Qual o benefício da saúde pública e da melhoria ambiental? Uhum. Então a conexão tem que ser feita. Tá, E- depois do usuário. Mas durante a obra, antes da obra, durante a obra e no pós-obra, a Corsã terá equipes passando na residência de usuário a usuário, para quê? Para explicar as razões de fazer o esgoto, de se conectar à rede de esgoto, os benefícios trazidos e instruindo o que fazer cada um. Tá? Isso é o que se tem. Tá? Uhum, Isso é o que se perfeito. fará. Perfeito. Então, eu lhe pergunto porque a gente sabe que deve ter algum investimento, cada um vai ter que fazer algum investimento, além daquele que os senhores estão fazendo, que é o geral, né? Nós temos que também, individualmente, cada um conectar nesta rede. E a gente tem tido muito questionamento, muita cobrança de consumidores que, a partir do momento que a EGEA assumiu a Corsã, houve também uma questão do esgotamento de fossas aqui em Tupanciretã, que antes era feito pela prefeitura, era um processo que não era normatizado, parecia que não estava bem regularizado, e agora a gente sabe que a EGEA e a Corsã é quem faz essa coleta, e algumas pessoas reclamam do valor, que o custo é bastante elevado, alguns citam que chega a chegar a mais de R$ 1.000. Enquanto não houver esse tratamento, a forma de se retirar o esgoto é essa que hoje está funcionando. Sim, tá, na verdade, a Corsã, o nosso contrato, ele obriga a questão do esgotamento sanitário, mas nós iremos começar a prestar efetivamente o serviço de esgotamento sanitário por redes coletoras após a implantação da estação de tratamento de esgoto. Tá? Aí a Corsã, o usuário estará conectado e aí ele começará a pagar por este serviço, já que está tendo um segundo serviço prestado. Qual seria o serviço? Ter a sua residência com seu esgoto coletado, afastado e tratado e devolvido ao meio ambiente, ao recurso hídrico, tá? Numa qualidade muitas vezes muito melhor do que se pegou lá atrás. Então todo esse processo de coleta, afastamento, tratamento e devolução do esgoto tratado ao meio ambiente, tá? Ele vai ter um custo que vai ser pago pelo usuário após a execução da obra. Uhum. Mas hoje o Tá? esgotamento das fossas também, a pessoa para fazer tem que ser via Corsã, né? Sim, tá? Na verdade, o usuário que ele quiser, ele pode entrar em contato com a Corsã e solicitar, tá? Que se faça o esgotamento da sua fossa. Ele pode solicitar, a Corsã pode fazer esse esgotamento sanitário da fossa, tá? Porque a questão do esgotamento sanitário não é apenas vir o caminhão, succionar a fossa, tá? E ir embora. Há um destino final. O principal de todo o processo é o destino final. Para onde será destinado esse esgotamento sanitário, esse esgoto da residência do usuário. Tá? Isso que é o principal. Que quando se fala em esgoto, nós temos que falar em melhorias ambientais e no dever que todos temos, tá? Até para deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, um mundo melhor do que recebemos. Tá? Então, por isso, nós temos que trabalhar com questões ambientais e de sustentabilidade cada vez melhor. Então não basta apenas coletar o esgoto, tem que se destinar o esgoto adequadamente em uma estação de tratamento de esgoto que vá efetivamente tratar esse esgoto antes de devolvê-lo ao meio ambiente. Porque muitas vezes se vê em cidades, se chamam prestadores de serviço, muitos fazem, tá? Coletam o esgoto e largam logo na frente sem qualquer tratamento. A Corsã não, a Corsã coleta o esgoto e trata esse esgoto, leva a sua estação de tratamento de esgoto, por exemplo, de Santa Maria, por exemplo. Uhum, perfeito, muito bem. Nós estamos Tá? conversando com o André Finamor, que é gerente de Relações Institucionais da Corsã, que a nosso pedido, a gente entrou em contato com o pessoal da Corsã, porque soubemos a semana passada dessa implantação desse novo processo de colocação do cloro na água tratada, que eles mudaram, e curiosos para saber o que era, a gente procurou e gentilmente o André, inclusive, parou o seu veículo lá para nos atender e trazer essas informações, e trouxe também esse tema aí do esgotamento sanitário, que é, sem dúvida, muito importante. Você trouxe um tema extremamente relevante, André, e que todo mundo fica curioso, não só curioso, mas ansioso para que o mais rapidamente possível seja implantado e que seja estendido a toda a comunidade. Você falou, inclusive, prazos aí até 2028. Partimos de 0 para 35% do consumo em Tupã sendo tratado e até 2033, 100%. Essas datas de 28 e 33 é uma questão local ou é no estado inteiro, André?
Na verdade, deixa eu só, antes de entrar na responder essa questão, vou só falar uma questão referente ao cloro gás que foi substituído pelo hidrocloro de sódio. Uhum. Na verdade, o que se tinha? Isso foi apenas nas estações de tratamento de água. Em Tupã e em Júlio de Castilho, o processo a captação de água se dá por poços artesianos, o abastecimento da cidade se dá por poços artesianos. Em poços artesianos já não tinha o cloro gás. Entendeu? Ah, sim, Então já sim. não tinha o cloro gás. Uhum. Então, só para dizer, o cloro gás ele era utilizado apenas onde se tinha estações de tratamento de água que captavam águas superficiais. Certo, de Tá? rio, de açude, barragem, essas coisas. Perfeito. Rios, açudes, barragens. Tá? No caso de poços artesianos, o processo de implantação, de inserção de cloro na água, tá? Para dar a mesma infecção, é outro processo que não utiliza o cloro gás. Ah, Só sim. para deixar claro. Agora, entrando já na questão da tua pergunta dos prazos, tá? O prazo fatal, que a gente costuma dizer, foi na determinação da Lei Federal 14.026, que o Brasil inteiro, é uma determinação para o Brasil inteiro, até 2033, todos os municípios do Brasil terão de estar com esgoto universalizado. Tá? Então, por isso que eu digo, a Corsã, o desafio final dela é atingir, universalizar em 2033, tá? E a gente fez sair do zero. A Corsã adquiriu, a EGEA adquiriu a Corsã há 18 meses. Tá? Para a gente ter o desafio de sair com menos de 20%, chegar à universalização era um grande desafio e bilhões e bilhões, eram mais de 15 bilhões de reais. Tá? Ou se nós falarmos hoje em praticamente 7 anos que faltam, está falando em quase 7 anos que faltam, 7 anos e meio, são 2 bilhões e meio, tá, por ano que tem que se colocar para se atingir a universalização do esgotamento sanitário. O que nós estamos fazendo? Nós temos metas intermediárias. E as metas intermediárias, tá, são de 35% até 2028 e fez um regulamento. E nos municípios é por porte de municípios. Então, os municípios até um porte X, como por exemplo o município de Tupã, tá, Tupã, Júlia, dos municípios, nós temos no mínimo 35% em 28. Alguns municípios que já tinham o esgoto tratado e coletado e tratado anteriormente, tá? Logicamente que o percentual deles em 28 será maior, porque já tinham, não saíram do zero. Uhum. Então a situação, municípios similares a Tupã, o prazo em 28 é 35%. Muito bem. Vai ser no estado inteiro. André, Vai ter que ser situação. André, eu quero agradecer muito a sua gentileza de atender o nosso convite e vou pedir um socorro para você aí, se for possível, em outros momentos, a gente voltar a conversar, porque nós estamos em abril de 2025. Nós temos, como você falou aí, menos de 3 anos para termos os 35%. Né? E quando houver essas etapas acontecendo, se for possível, a gente gostaria de ouvi-lo aqui também, até para entendermos o que está acontecendo, como é que o processo está indo, de que forma a comunidade vai participar, de que forma nós estaremos presentes também. Porque, como você bem colocou, é fundamental nós chegarmos ao tratamento sanitário, do esgoto sanitário de 100%. Isso é uma questão de evolução, de civilidade, de sociedade organizada, que infelizmente nós em Tupã não temos zero, né? E poucos municípios do estado têm. O estado como um todo é 20% pelo que você falou. Então, se for possível a gente manter informações suas, a gente agradece muito, mas eu quero agradecer nesse momento a sua atenção com a nossa audiência, nos trazendo essas informações e ampliando elas, porque a pauta seria somente sobre a questão do cloro, você nos permitiu trazer mais informações sobre esse tema tão importante para a nossa sociedade. Tupã, Júlio de Castilhos, enfim, todas as outras cidades do Rio Grande do Sul, nós citamos essas mais próximas aqui, mas a gente agradece, deixando, como é um hábito desse programa, André, deixar o microfone à disposição do convidado para algo mais que ele queira colocar, reforçar alguma coisa que tenha colocado nesse momento, trazer um outro tema, ou se não, esperamos que a sua despedida momentânea da audiência da Tupã, que em outros momentos possamos lhe ouvir. André, por favor, fique à vontade. Obrigado, Miguel. É um prazer falar contigo, com os teus ouvintes, tá, da Rádio Tupã. Estamos sempre à disposição. Queremos sim participar, sempre que formos convidados, iremos participar nesse programa, que tem uma grande audiência, poder conversar com a população de Tupã, de Júlio, da região, através da Rádio Tupã, através do teu programa, tá? E deixar aqui o agradecimento, tá, da EGEA, da Corsã, a cada um de vocês, a cada um dos usuários, porque vocês fazem a nossa empresa. Nós trabalhamos 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano, para cada vez mais prestar o melhor serviço para vocês. E qualquer anormalidade que se tenha no serviço da Corsã, a gente pede que entrem em contato, informem a Corsã através dos canais oficiais da Corsã, tá? Para a gente poder
prontamente resolver essa normalidade o mais rápido possível e assim continuar prestando cada vez mais um serviço de água e agora também andando a passos largos para a questão do esgotamento sanitário. E é um grande prazer e desejo um bom feriado, uma feliz Páscoa a todos vocês, tá? E a ti, Miguel, principalmente. Muito obrigado. Nós que agradecemos, obrigado pelas felicitações, igualmente para você, e a gente espera, sem dúvida, termos em breve um novo contato. Nós tivemos a oportunidade de conversarmos com André Finamor, gerente de Relações Institucionais da Corsã, que trouxe a você essas informações relevantes, importantes e que certamente impactarão muito na nossa sociedade atual, presente e principalmente no futuro. 9h31, você está com a Tupã, o programa é o Variedades, que vai a um rápido intervalo comercial, mas eu já retorno com a sequência da edição de hoje do seu programa Variedades, num oferecimento de Rede de Farmácia São João. São mais de 1.100 lojas para você